Olá pessoal, meu nome é Sidney, estou no quarto ano de Sistema da Informação e junto com a Beni estou participando do projeto de extensão para o curso de Informática Básica sob a orientação do professor coordenador Kleber. Então eu vou continuar da onde a Beni parou, onde ela estava falando sobre a história da informática, né, da história do computador e alguns pontos históricos mais relevantes, né, até essa modernidade, né, até o nosso momento atual dos computadores mais modernos. Vamos começar aqui pelo Univac 1, o computador industrial. O Univac 1 apresenta a unidade de fita chamada Uniservo. Foi o primeiro dispositivo de armazenamento de fita para um computador comercial e seu baixo custo relativo, portabilidade e capacidade offline ilimitada de fita magnética tornou-se muito popular. Sua estrutura é robusta, com 5.000 válvulas em operação e pesando aproximadamente 3 toneladas. Os programadores lidavam com quase 6.000 chaves e cabos que eram conectados em seu painel principal. Aí nós temos o modelo 650 da IBM. Com seu primeiro computador produzido em larga escala, tendo em média 450 unidades vendidas em apenas um ano, trabalhando a 12.500 RPM, o cilindro de armazenamento de dados magnético permitiu um acesso mais rápido às informações armazenadas do que outros computadores com memória baseada em tambor. Esse modelo foi muito popular nas universidades, onde as gerações de alunos aprenderam pela primeira vez sobre programação. Armazenamento em disco rígido. Os computadores utilizavam fitas magnéticas para armazenar as informações, mas como uma pequena quantidade de dados geravam grandes rolos de fita, com isso iniciou-se a era do armazenamento em disco magnético, com o computador Hamac 305, desenvolvido pela IBM em 1956 para o Zelbert Piper, em São Francisco. A unidade de disco Hamac era composta por 50 braços de metal revestido magneticamente capazes de armazenar cerca de 5 milhões de caracteres de dados ou 5 megabytes. O Hamac permitiu acesso aleatório em tempo real a grandes quantidades de dados. Fortran, a linguagem científica. Suas primeiras versões trabalham com a programação imperativa e na versão de 2003 foi implementado o paradigma de orientação a objeto. O primeiro computador que recebeu a linguagem foi o modelo IBM 704 Mainframe, criado especialmente para cálculos de grande escala, onde sua velocidade chegava em média a 4.000 cálculos matemáticos por segundo. Isso para os dias atuais é algo relativamente pequeno. A corrida espacial e outras tecnologias. A informática novamente teve seu papel fundamental nas guerras, sendo possível realizar novos investimentos em computadores e softwares, possibilitando a defesa de supostos ataques nucleares e o homem chegar até o espaço. Sputnik 1 Explorer 1. Em 4 de outubro de 1957, Sputnik 1 lançou com sucesso e entrou na órbita da Terra. Assim iniciou-se a corrida espacial. O sucesso do lançamento chocou o mundo, dando à antiga União Soviética a distinção de colocar o primeiro objeto feito pelo homem no espaço. A palavra Sputnik originalmente significava companheiro de viagem, mas tornou-se sinônimo de satélite no russo moderno. O primeiro videogame. Em 1962, Steve Russell liderou uma equipe de programadores do MIT que criou o primeiro videogame para computador, o Space War. Russell desenvolveu seu jogo em um PDP-1, um microcomputador interativo da DEC, Digital Equipment Corporation, que usava um monitor de tubo de raios catódicos e entrada para teclado. Skitpad e a computação gráfica. O Skitpad foi um sistema de computador desenvolvido por Ivan Sutherland em 1963 em sua tese de doutorado, onde recebeu o prêmio Turing em 1988 e o prêmio Kyoto em 2012. O sistema funcionou no computador Lincoln TX2 de 1958 no MIT,
O bloco de desenhos virtuais é considerado o pai de modernos sistemas de design como CAD e CAM, sendo assim um grande avanço no desenvolvimento da computação gráfica. Primeiro sistema de defesa aérea. Em 1949, a União Soviética detonou sua primeira bomba atômica. O governo dos Estados Unidos concluiu que necessitava de um sistema para monitorar o espaço aéreo americano em tempo real, com a finalidade de alertar e interceptar ataques aéreos durante a Guerra Fria. Dessa forma, contrataram cientistas do MIT e outras empresas para projetar o computador e o software de sistema SAGE, Semi-Automatic Ground Environment, a linguagem BASIC. Em 1964, os cientistas John Jeff Kemeny e Thomas E. Kurtz desenvolveram a linguagem de alto nível BASIC, código de instrução simbólica para iniciantes. Foi projetada como uma linguagem para o ensino de programação. A estrutura da linguagem era simples e interpretada, linha por linha, sendo mais fácil de encontrar erros de programação. O dispositivo mouse. O dispositivo mouse foi criado pelo engenheiro Douglas Engelbart no início da década de 1960 em seu laboratório de pesquisas no Stanford Research Institute. O primeiro protótipo do dispositivo tinha o objetivo de melhorar a interação entre usuário e computador, sendo mais um avanço para a computação gráfica. A crise do software. O termo surgiu na primeira conferência de engenharia de software da OTAN entre 1968 e 1969, na Alemanha, onde se discutiu melhorias no processo de desenvolvimento de um sistema, colocando termos como projeto de software, manutenção, confiabilidade, teste, feedback de usuários e documentação. Com isso, os programadores não tinham recursos necessários para resolver os problemas que apareceram com a expansão de um sistema, que consequentemente prejudicava a qualidade do sistema e, por fim, clientes insatisfeitos, sendo assim chamado o período da crise de software. ARPANET. Advanced Research Projects Agency Network, ou ARPANET, é uma antiga rede de computação de pacotes e a primeira a utilizar o conjunto de protocolos TCP/IP como padrão, tornando-se a base tecnológica para redes descentralizadas ou Internet. Foi criada pela ARPA, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em 1968 e sendo desativada em 1990. O objetivo inicial desta rede era a troca de informações entre 5 universidades americanas, onde cada computador era interligado na rede. Apollo 11. A informática entra em destaque no projeto do computador de orientação da Apollo 11 desenvolvido pelo MIT Instrumentation Laboratory, sendo equipado nos módulos de comando e lunar. O computador auxiliou nas informações de orientação, navegação e controle de módulo. Os sistemas que processavam os dados eram chamados de Colossus Illuminati. Eram armazenados em uma memória espacial de somente leitura, conhecida como Core Hope Memory. Ela foi produzida com a tecelagem dos fios em núcleos magnéticos. A era dos microcomputadores pessoais. A era da eletrônica digital foi marcada com os microcomputadores pessoais, sendo apropriados para um ambiente doméstico pelo seu tamanho reduzido. Isso foi possível com o desenvolvimento do primeiro microprocessador, um computador dentro de um chip. A criação de novas linguagens de alto nível como C, C++ e Smalltalk possibilitou a expansão do mercado de desenvolvimento de softwares e a elaboração de padrões de projeto, como o Model View Controller. Também surgiram empresas como a Apple e a Microsoft para o fornecimento de microcomputadores e sistemas operacionais. A criação do Unix. A plataforma Unix foi criada em 1970 pelos pesquisadores Ken Thompson, Dennis Ritchie e seus colegas da Bell Labs, com o objetivo de projetar um sistema operacional portátil, multitarefa e multiusuário para os programadores desenvolverem outros sistemas. Originalmente, o sistema Unix foi escrito em Assembly, uma linguagem de baixo nível. Em 1972, foi reescrito na linguagem C, uma linguagem de alto nível criada pelo próprio Ritchie, oferecendo
um sistema mais leve e compatível para outros hardwares. O disquete. O flap disk ou disquete é uma forma de armazenamento de dados em disco magnético desenvolvido no início de 1970. Os discos são lidos por meio de um hardware chamado de unidade de disquete. Originalmente, os disquetes mediam 8 polegadas ou 200 milímetros. Posteriormente, foram projetados para tamanho de 5,1 polegadas ou 133 milímetros e de 3,5 polegadas ou 90 milímetros. O microprocessador. A Intel Corporation anunciou na edição de 15 de novembro de 1971 da Electronic News um computador dentro de um chip de 4 bits, onde seus engenheiros projetaram um conjunto integrado de 4 chips conhecido como MCIS-4. Ele inclui um chip central de unidade de processamento, a Intel 4004, além de um chip de memória somente de leitura para software de aplicativos personalizados e um chip de memória de acesso aleatório para o processamento de dados. O microprocessador trabalhava com a taxa máxima de clock de até 740 kHz. Novas linguagens de programação de alto nível. Na década de 1970, em plena era dos microprocessadores e microcomputadores pessoais, novas linguagens de programação foram desenvolvidas para a criação de sistemas para atender o mercado empresarial e industrial. Em 1971, Niklaus Wirth desenvolveu a linguagem Pascal em homenagem ao matemático e filósofo Blaise Pascal. A linguagem trabalhava com o paradigma de programação estruturada e imperativa. Depois de alguns anos surgiu o Object Pascal, seguindo um paradigma mais novo e confiável, a orientação a objetos. A primeira interface do usuário. A linguagem Smalltalk também influenciou no histórico da interface do usuário. Os projetos de destaque da Xerox em 1973 foram o desenvolvimento experimental de um microcomputador pessoal chamado Alto e o desenvolvimento de um ambiente de trabalho com o Smalltalk. O Alto usava o dispositivo mouse, Ethernet, rede interna, e UI, enquanto o ambiente da Smalltalk providenciava ícones e gráficos interativos com o mouse, algo totalmente inovador para a época. Microcomputadores Apple e concorrentes. O primeiro modelo do microcomputador Apple foi projetado e manufaturado pelo engenheiro eletrônico Steve Wozniak em 1976. Seu amigo Steve Jobs ofereceu a sugestão de vendê-lo, sendo o primeiro produto da Apple Computer Company para financiar toda a estrutura dos negócios. Jobs vendeu o seu VW Microbus, no Brasil conhecido como Kombi. Vendeu uma Kombi. E Wozniak vendeu sua calculadora HP 65. Com isso, a Apple I foi demonstrado em junho de 1976 na Homebrew Computer Club em Palo Alto, na Califórnia. Naquela época existiam alguns outros microcomputadores concorrentes ao Apple II, como o ZX Spectrum, TRS-80, Color e o MSX. O primeiro computador portátil. Em 3 de abril de 1981 foi lançado o Osborne 1 pela empresa Osborne Computer Corporation, um microcomputador portátil de tamanho e peso de uma máquina de costura, mas o único que poderia ser levado debaixo do banco de um avião. Utilizava o sistema operacional CP/M e acompanhava um grande pacote com softwares, como WordStart, SuperCalc e até sistema para vendas comerciais. Seu hardware é composto pelo microprocessador Z80 com 4 MHz de 8 bits, memória principal de 64 kilobits, porta paralela para impressoras e porta serial para modems. A World Wide Web. A rede mundial de computadores foi criada pelo cientista americano Tim Berners-Lee, em uma época em que compartilhar a informação era um problema. Quando Berners-Lee trabalhava no CERN, em 1989,
ele apresentou um documento com sua visão da web chamado Gerenciamento de Informação, uma proposta. A proposta inicial não foi aceita de imediato, porém ele conseguiu tempo para desenvolver as primeiras tecnologias da web. Em 1990, Berners-Lee desenvolveu as três tecnologias fundamentais para a web: a linguagem de marcação HTML e a URL e o protocolo HTTP. GNU Linux. O projeto GNU iniciou-se em 1984 com o objetivo de desenvolver um sistema baseado em Unix, acompanhando um conjunto de programas open source, como bibliotecas, ferramentas para desenvolvedores de jogos. Google. O Google teve seu início em 1996 com um projeto de pesquisa para o doutorado de Larry Page e Sergey Brin, se tornando um dos motores de busca mais importantes da internet. A empresa Google foi fundada em 4 de setembro de 1998, sendo construída na garagem de Susan Wojcicki, que também trabalhou no Google como líder de alguns produtos da empresa, incluindo AdWords, AdSense e Google Analytics, e atualmente é CEO do YouTube desde 2014. Smartphones Android e iOS. Em 2003, a empresa Android Incorporation foi fundada em Palo Alto, na Califórnia, pelos engenheiros Andrew Rubin e Rich Miner e seus colegas, sendo descrito como um projeto em potencial no desenvolvimento de dispositivos inteligentes. Em 2005, a Google adquiriu a Android Incorporation junto com seus criadores. Os celulares tinham teclado físico e tela não sensível ao toque. Com a chegada do iPhone e da Apple em 2007, o Android teve que voltar a seus estágios de projeto, tendo que adaptar para telas touchscreen. Então, pessoal, isso. É só uma apresentação rápida, né, dessas etapas de evolução da tecnologia, para vocês terem a noção de quanto que a gente passa atualmente por transformações e como a tecnologia muda rapidamente, né? Então a gente tem que estar sempre acompanhando essas inovações e as notícias sobre tecnologia, para estar um pouco mais contextualizado com esse tipo de conhecimento. Então, vou finalizando por aqui. Espero que vocês aproveitem um pouco desse conhecimento. Eu acredito que o material vai ficar disponibilizado para quem quiser baixar. E a gente vai se vendo nos finais de semana, nos sábados, né, das 2 às 5 da tarde. Quem tiver alguma dúvida ou quiser trocar algum pouco de conhecimento. Tudo bem? Até mais. Nos vemos nas próximas aulas.